Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Elisângela, estamos aqui com o Rafael, a Távila e a Deisiane. Boa noite. Boa noite. Então, nós vamos falar sobre o documentário que a gente assistiu, né? O Dia que Durou 21 Anos. Então, O Dia que Durou 21 Anos é um documentário brasileiro, lançado em 2012, dirigido por Camilo Tavares, e é um filme que ele aborda o golpe militar no Brasil, em 1964, e os eventos que se seguiram, destacando o papel dos Estados Unidos naquele período. Ele examina a interferência política e econômica dos Estados Unidos na América Latina durante a Guerra Fria, especialmente no contexto da Operação Condor. O que a gente observa é que o objetivo, o dia que durou 21 anos, o objetivo deles era lançar luz sobre o golpe militar no Brasil, que aconteceu em 1964. E as consequências desse evento ao longo das suas décadas seguintes, ele busca analisar a influência dos Estados Unidos nesse período, destacando seu papel na instalação e sustentação do regime militar no Brasil. E sustentação, né, além de contextualizar esse acontecimento dentro do contexto geopolítico da Guerra Fria. Boa noite, eu me chamo Távila, vou falar um pouco do início do golpe militar. O início do golpe militar se estendeu entre 31 de março a 2 de abril de 1964 e foi uma conspiração realizada pelos militantes contra o governo de então presidente democraticamente eleito na época. O João, que foi o empossado no cargo de 1961, quando Jânio Quadros renuncia à presidência, o período de duração do que foi posteriormente conhecido como ditadura militar foi marcada por uma censura da imprensa, fim das eleições direitas para presidente, o fechamento do Congresso Nacional, tortura de dissidentes cansados de direito, durou longos 21 anos. O golpe militar, teve seu estopim no dia 31 de março de 1964. Por conta da insatisfação da vinda das elites com os projetos realizados nesse governo, em especial a reforma de base. Sendo assim, o golpe foi resultado de direito de crise política que atingiu o Brasil a partir de 1961, principalmente durante o governo de João. No entanto, é também importante pontuar que já havia um golpe pareando nos 4 políticos do Brasil anterior ao governo, que demonstrava durante o governo de Getúlio Vargas, no período anterior ao governo de JK. A Deise vai falar um pouco também, Deisiane? O golpe militar contou principalmente com a participação americana, porque os Estados Unidos entendia que a política de João Goulart não atendia aos interesses americanos. O grande interesse deles era desestabilizar esse governo, que era enxergado como extremamente esquerdista. A narrativa construída em torno de uma suposta necessidade de se defender a segurança nacional contra uma ameaça comunista que apairava sobre o país. Esse envolvimento dos Estados Unidos na política aconteceu principalmente por meio do financiamento clandestino de grupos que atuavam na desestabilização do governo. Além disso, os americanos financiavam também companhias eleitorais para políticos conservadores, com o objetivo de que se esbarrassem em projetos desse governo. Muito bom, Deise. E para completar o que você falou, esse documentário, ele é um filme também, ele é baseado no livro de um jornalista americano, que era o Flávio Tavares, E essa narrativa, ela revela detalhes e conexões entre os eventos do golpe militar, entre os Estados Unidos, que por influência da CIA também atuou nesse golpe, Coisa que a gente não imagina, que uma polícia americana ia influenciar aqui no Brasil. E esse documentário também utiliza entrevistas com testemunhas e documentos históricos, para reconstruir tudo o que aconteceu
isso serve muito assim pra gente hoje em dia conhecer também, né? Porque as antigas gerações se esqueceram. E nós, como somos novinhos, né, não conhecemos, né, muito assim a história de como aconteceu esse golpe. Então isso serve para nos alertar e nos ensinar, né, que o passado sempre volta lá na frente. E Elisângela, quiser continuar com você. Aí devido tudo isso também teve as consequências da ditadura militar. E uma das principais consequências para os brasileiros durante o golpe foi principalmente marcado pela censura, né, a imprensa e a liberdade de expressão. Em seguida, o fim das eleições diretas para o presidente, o fechamento do Congresso Nacional e as práticas de tortura, de dissente e cassação de direitos civis. O regime repressor perseguia cidadãos que se posicionavam contra o governo. Também foi marcado pela imposição à censura sobre a produção cultural e intelectual do país. Né? O ato institucional número 5 foi de longe o pior dos atos, né, decretados pela ditadura militar. Isto é, o mais rígido e autoritário deles. Ele foi otorgado em 13 de dezembro de 1968 e abriu o período mais rígido e autoritário deles. Ele foi otorgado, a gente falou, né, que foi 13 de dezembro. Sim. E sendo o resultado final da estratégia militar de estender a ditadura no Brasil. Né? A ditadura ficou marcada como um período extremamente corrupto, uma vez que não havia liberdade para investigar os atos do governo. Durante a ditadura, o país se endividou, fazendo dívida externa crescer mais de 30 vezes. Veja a inflação, que chegou a 188%. Logo, a desigualdade social disparou o índice de economia. Como a dívida externa do país agravava ainda mais a situação dos mais pobres do país. Além disso, segundo a ONU, mais de 1.000 indígenas e ao menos 438 suspeitos de serem dissidentes políticos foram mortos ou desapareceram, forçosamente durante o regime. Segundo dados da Comissão Nacional da Verdade, estima-se que ainda dezenas de milhares de pessoas que foram avidamente detidas e torturadas. Daisy, você pode fazer a continuação? A quantidade de vítimas desse regime, por si só, não deve se resumir somente aos números contabilizados, tendo em vista a dificuldade de validação real da quantidade de vítimas durante esses 21 anos de regime. Até hoje, há um considerável número em relação a outros levantamentos realizados por comissões e instituições. Esses números, ainda que estejam no relatório da Comissão Nacional da Verdade, não podem ser considerados números finais e fechados, já que se estima que o número de vítimas sejam bem maiores, principalmente no que diz respeito à morte de indígenas. O Brasil ele foi um dos últimos países que enfrentaram o golpe a investigar esses crimes que foram praticados durante o regime. A Comissão Nacional da Verdade, instituída em 2011 durante o governo da Dilma, que foi outra vítima da ditadura, investigou e apurou os resultados dessa repreensão a fim de promover uma reparação histórica dos crimes cometidos pelo regime. Além de matar quase 500 pessoas e torturar mais de 200 mil, a ditadura também perseguiu ou deu sumiço em cerca de 7 mil militares que se opunham ao regime. E como você falou aí, né, muitas pessoas dizem que devido a tudo isso que você relatou aí, Deisiane, isso se considera um período negro, né, na história do Brasil. E essa ditadura durou 21 anos, tá, no Brasil. Esse regime militar, né, durou 21 anos, até que houve as diretas já, como a doutora falou aqui, né, Elisângela falou, né,
e conseguimos, né, enfim, que um opositor ganhasse as eleições, né? Então tudo isso serve para a gente poder, né, aprender, né, que a história não pode se repetir, gente, né? O dia 31 de março e o 1º de abril são datas tristes para o Brasil, né? Não somente porque simbolizam essa repressão violenta contra os trabalhadores, como nós, mas também por todos os massacres que fizeram sem a devida justiça, porque tudo isso ficou impune, como você falou, Deisiane. Não havia nesse tempo, né, que fiscalizasse, não havia, as pessoas não podiam se defender, porque era uma ditadura, ou seja, as pessoas eram julgadas sem serem, né, ouvidas. Então, como eu disse antes, foi um período negro na nossa história do Brasil, e nós, como estudantes de educação física, não podemos permitir que isso se repita. Temos que lutar por nossos direitos. Então, eu queria falar era isso, tá, gente? Deixo com você, tá o encerramento, dona Elisângela. É verdade, e aí também uma das consequências principal foi também a desigualdade. Eu estava vendo aqui que foi a desigualdade social. Nossa, e o aumento demais. da pobreza e a miséria, né? Aumentou demais esse período. Isso aí é Foi um pra retrocesso gente no Brasil. refletir mesmo, né, sobre esse documentário. Então foi muito bom, né, o que a gente conversou aqui sobre Sim. esse documentário que assistimos. E é isso. É muito esclarecedor e que te possa também, né, influenciar os estudantes, né, com esse debate, né, levar para outras pessoas, porque isso é algo muito importante para a geração de hoje. Porque se você for ver a televisão hoje em dia, dona Elisângela, né, tá tendo uma influência ainda norte-americana no nosso Brasil. Você não está vendo a guerra que está tendo entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes? Vocês estão vendo essa influência? Verdade. Então tudo isso, como o professor Robson Bastos falou, a história muitas vezes se repete. São ciclos que se fecham e se abrem. Então nós não podemos deixar que isso se repita, que volte, né, esse retrocesso, esse passado negro para o dia de hoje, né? Então, assim, que assim, nós devemos fazer nos atentarmos, nós devemos também procurar sempre estudar mais e estarmos antenados ao que acontece no dia a dia, na política, né? Porque nós somos estudantes, mas nós temos também vozes ativas na nossa sociedade. Sim, senhor Rafael. Agora a Elisângela vai encerrar, né? Tudo. Não, então é isso o que a gente assistiu, né? O que a gente comentou aqui. Então, tudo isso é muito válido. Então, eu acredito que fique para nossa, né, para nosso aprendizado, para que a gente venha refletir, para que a gente venha colocar para os dias de hoje, né? Sim, sim. E essa foi uma fase super importante, né, para o que acontece hoje. Igual o Rafael disse, são ciclos que estão sempre ali iniciando e terminando. Então, é algo que é muito presente no nosso dia a dia, nos nossos dias atuais, mesmo que sejam disfarçadamente, mesmo que a gente não perceba que eles passam bem despercebidos, mas são coisas que ainda assim acontecem nos nossos dias atuais e que, de alguma forma, a gente tem que reverter para que isso não volte a acontecer. Esse período ele foi muito ruim, principalmente para as pessoas de, vamos dizer assim, baixa renda, de classe baixa, né? Então, a gente consegue sim enxergar ainda reflexos desse período, desse golpe, dessa ditadura, ainda assim nos dias atuais. Essa é a minha fala de hoje, a nossa fala do nosso grupo, e a gente encerra por aqui.